Fala pessoal do primeiro ano, tudo bem? Essa é a nossa videoaula da semana do dia 9 de junho de 2020. Nessa semana, o nosso conteúdo abordado será sobre o movimento dos corpos nas proximidades da superfície terrestre. O que seria esse conteúdo? Esse conteúdo, nós pegamos todos os movimentos que existem aí na realidade, fazendo certas adequações, para que a gente possa compreender na teoria e que se assemelhe muito bem com a realidade. Essa aqui é a ideia principal. Nós temos aí 5 tipos de lançamentos que estão presentes nos dias a dias e o nome deles é o seguinte: nós temos o movimento de queda livre, o lançamento vertical para baixo, o lançamento vertical para cima, o lançamento horizontal e o lançamento oblíquo. Vamos exemplificar aqui o que seria cada tipo de lançamento. O movimento de queda livre é um lançamento bem simples. A gente vai apenas soltar o nosso objeto até ele chegar ao solo. Ou seja, nós vamos abandonar o nosso objeto numa certa altura em relação ao nosso nível de referência e esse objeto vai chegar até o solo, certo? Até o nosso nível de referência. O lançamento vertical para baixo, nós vamos lançar esse objeto para baixo, certo? Então, na queda livre, nós soltamos o objeto. No lançamento vertical para baixo, nós lançamos o objeto. Essa é a diferença. O lançamento vertical para cima, nós vamos fazer o quê? Lançar o nosso objeto para cima. Aí ele vai sair aqui do nosso nível de referência, subir numa altura máxima e retornar aqui para o nosso nível de referência. Essa aqui é a ideia. O nosso lançamento horizontal vai ser na superfície horizontal, onde nós iremos lançar o nosso objeto. Tá vendo? Ele vai lançar e chegar até o nosso nível de referência, até o solo, e assim sucessivamente. O lançamento oblíquo, ele é um lançamento que vai ter certa angulação. Ou seja, eu tenho aqui o meu nível de referência, o meu objeto vai sair aqui dessa posição, vai fazer aqui uma parábola, um arco de parábola. Então, ele vai sair do nosso nível de referência até chegar na posição final. Esses são os 5 tipos de lançamento que a gente consegue aí assemelhar na realidade. A gente tem a queda livre, o lançamento vertical para baixo, o lançamento vertical para cima, o lançamento horizontal e o nosso lançamento oblíquo. Com isso, você já consegue pensar aí, nas coisas que acontecem na realidade e o que nós vamos transcrever para o papel. Um chute num campo de futebol, que vai ser um lançamento oblíquo. A gente pode ter aí um objeto que cai de um prédio até o chão e assim sucessivamente. Nós iremos começar com o nosso movimento de queda livre. Como já disse aqui para vocês, no movimento de queda livre, nós teremos um objeto em uma certa altura, a partir aqui do nosso nível de referência. Esse objeto ele vai ser abandonado com uma velocidade inicial igual a 0, até ele chegar ao nosso solo. E claro, como a gente conhece a realidade, esse objeto vai chegar ao quê? Com uma velocidade maior que 0. Então ele vai sair aqui com 0 e vai aumentando a sua velocidade. 0, 1, 2, 3, 4, 5, assim sucessivamente. Ele vai aumentando até chegar no solo ali e acontecer a colisão, certo? Por que esse objeto, quando ele é abandonado de uma certa altura, ele cai? Devido à ação da gravidade. A gente chama de aceleração gravitacional. Isso aí deve-se à massa da Terra, à massa do nosso objeto e a alguns outros fatores que nós estudaremos mais para frente. Então, a partir desse momento, você tem que entender que a gravidade ela puxa os objetos para o centro da Terra. Então, o nosso objeto ali, no caso a bolinha, ele vai ser direcionado verticalmente para o centro da Terra. Se você analisar esse movimento a partir dos conhecimentos que nós já temos, você vai ver que o movimento de queda livre, ele é um movimento retilíneo uniformemente variável. Ou seja, ele é um movimento que vai existir a aceleração. Claro que aqui nós estamos considerando condições perfeitas, a resistência do ar não vai existir e assim sucessivamente. Porque a gente quer pegar um exemplo da realidade, trazer para o nosso papel e montar a teoria em cima disso. Então, a nossa aceleração vai ser a gravidade e não vai ter nenhuma resistência do ar atrapalhando aí o movimento do nosso objeto. Mais para frente nós vamos constituir aí esse conhecimento. Beleza? Então, a característica desse movimento é essa. Ou seja, no eixo vertical, nós temos um movimento uniformemente variável, que tem a aceleração. E nesse caso, a aceleração é o quê? A nossa gravidade, aceleração gravitacional. E nós vamos adotar aí 10 metros por segundo ao quadrado, como vocês já viram no 9º ano, beleza? Nós temos aqui as equações do MRUV, que vocês já conhecem. A gente tem,
velocidade final igual velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo. Nós temos a equação aqui da função horária. Espaço igual espaço inicial mais velocidade inicial vezes o tempo mais aceleração vezes o tempo ao quadrado sobre 2. E nós temos a nossa equação aí de Torricelli, que é independente do tempo, né? Envolve apenas os conceitos de velocidade final ao quadrado igual velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes aí o deslocamento do movimento, certo? Então, essas três equações constituem o nosso MRV. E como a gente já viu, o nosso movimento de queda livre, ele é basicamente o quê? Um MRV. Então, em forma de resumo, nós temos as seguintes considerações. A velocidade inicial é igual a zero. A aceleração aqui, ó, é mais a gravidade, ou seja, o valor da aceleração gravitacional que vai ser a aceleração do nosso movimento. Nós temos ali que o espaço inicial ele vai ser zero e o espaço final vai ser o h. Ou seja, se a nossa altura aqui for uma altura de 10 metros, considera-se que esse espaço inicial é o zero e aqui é o nosso espaço final de 10 metros. Isso é meio óbvio também. E nós temos que o deslocamento vai ser o quê? A nossa altura. Outra coisa também que acaba ficando óbvio. Agora nós vamos pegar todas essas considerações, vamos substituir nas equações do MRV e vamos encontrar o quê? As nossas equações do movimento de queda. Com isso, nós teremos as nossas equações do MRV. Como já foi dito, a gente tem aqui, ó, V igual a V0 mais AT, S igual a S0 mais V0T mais AT quadrado sobre 2, e a nossa equação de Torricelli, V quadrado igual a V0 quadrado mais 2A delta S. Vamos nomear aqui de equação 1, equação 2 e equação 3. Gente, pegando a equação 1 aqui, ó, V igual a V0 mais AT, nós temos que a velocidade inicial é igual a zero. A nossa aceleração é igual à gravidade. Então, a nossa velocidade final vai ser igual à gravidade vezes o nosso tempo. A gente coloca um Q aqui para representar tempo de queda. Ou seja, o tempo que o nosso objeto vai gastar para percorrer essa altura aqui. Então, a gente chega nessa equação. Velocidade final igual gravidade vezes o tempo. Velocidade igual GT. Se a gente pegar a gravidade aqui, ó, realizar a operação inversa e passar ela dividindo, nós vamos ter que o tempo de queda é a nossa velocidade final dividido pela gravidade. Ou seja, a partir dessa equação, fazendo algumas considerações do movimento de queda livre, nós conseguimos chegar em duas novas equações. Vamos pegar a equação 2 ali, ó, a do sorvetão. S igual a S0 mais V0T mais AT quadrado sobre 2. Nós sabemos que o espaço inicial é igual a zero. Então, nós vamos cancelar aqui, ó, o espaço inicial é igual a zero. Nós sabemos que a velocidade inicial também é igual a zero. Então, zero vezes o tempo vai dar zero. A nossa aceleração é a gravidade, certo? Aceleração gravitacional. Nós vamos substituir aqui no lugar da aceleração G. E o nosso tempo é o nosso tempo de queda. Então, vai ficar o seguinte, ó, altura igual GT quadrado sobre 2. Tá vendo? Então, a nossa altura é igual a gravidade vezes o nosso tempo de queda ao quadrado dividido por 2. Se nós quisermos isolar o tempo de queda, o que a gente pode fazer? A gente multiplica aqui cruzado. Ó. Vai ficar G vezes o tempo de queda ao quadrado igual a 2H. A gente passa o G dividindo, vai ficar 2H sobre G, e depois a gente realiza o quê? A operação inversa e passa a raiz quadrada, no que vai resultar o nosso tempo de queda igual a raiz de 2H sobre G, certo? Então, a partir dessa segunda equação, fazendo a análise do movimento de queda livre, nós surgimos com outras duas equações, certo? E vamos pegar aqui agora a nossa equação de Torricelli. Velocidade ao quadrado igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2A delta S. Nós sabemos que a velocidade inicial é quanto? Zero. Zero ao quadrado vai dar zero. E a nossa aceleração ali, ó, ela vale quanto? Vale G. Então, a nossa velocidade ao quadrado vai ser igual 2 vezes a gravidade vezes a altura. Porque o nosso deslocamento, ele é a altura. O objeto vai sair aqui dessa posição e chegar nessa. Ou seja, a altura do movimento é o nosso deslocamento. Então, nós temos ali, ó, 2 vezes a gravidade vezes essa altura. A gente passa a raiz quadrada novamente, o que vai resultar nessa equação aqui, ó.
velocidade igual raiz de 2GH. Então, a gente tem aqui uma equação para calcular a nossa velocidade. Temos duas já, na verdade, tá vendo? Aquela ali a partir da primeira equação e essa aqui a partir da terceira equação. Se a gente quiser isolar a altura aqui, basta a gente passar ó, o 2G dividido. Então, a nossa altura ela é a velocidade final ao quadrado dividido por 2G. O que eu quero mostrar para vocês como moral da história? A gente entendeu que o movimento de queda livre basta abandonar um objeto de uma certa altura, com uma velocidade inicial igual a zero. Devido à aceleração da gravidade, esse objeto vai chegar ao solo com uma velocidade maior que zero e, lógico, diferente da velocidade inicial, porque a velocidade inicial é zero. A gente consegue compreender que esse movimento ele é um movimento variado. E, claro, a gente está desprezando aí a nossa resistência do ar e tudo mais. Com isso, a gente pega as três equações que nós já conhecemos do movimento retilíneo uniformemente variado, fazemos as devidas considerações do movimento de queda livre e assim a gente consegue adequar aos termos da queda livre, altura, gravidade e tempo de queda, certo? Então, a partir de três equações, nós conseguimos criar novas 6 equações. Então, essas equações aqui, ó, vocês não precisam gravar, decorar. Se você souber o movimento variado aqui, ó, você consegue adequar com as considerações físicas e criar as suas 6 equações novamente. Bastante simples. Claro que com o tempo você vai gravando todas essas equações, certo? Aí o próximo passo agora é a gente analisar o nosso lançamento vertical para baixo. Sendo que o lançamento vertical para baixo assemelha-se muito com a queda livre. Só que é o seguinte, vamos aqui, ó, nós temos o nosso objeto que vai ser lançado verticalmente para baixo. A diferença do lançamento vertical para baixo para a queda livre é que agora nós temos uma velocidade inicial. E essa velocidade inicial, ela é o quê? Maior que zero. Então vamos calcular aqui, ó. Nós temos uma altura entre o nosso objeto sendo lançado verticalmente para baixo até ele chegar ao quê? No nosso nível de referência, na nossa superfície. Nós vamos ter uma velocidade aí maior que zero, certo? No nosso lançamento vertical para baixo. E nós vamos chegar aqui também no solo com a velocidade maior que zero. E claro que a velocidade final será maior que a velocidade inicial. Por quê? Porque nós temos a aceleração da gravidade, aceleração gravitacional. Ou seja, a Terra puxa os objetos para o centro dela. Por isso que a aceleração é positiva, porque ela está auxiliando, ajudando o movimento. Aí nós temos o quê? Que esse lançamento vertical para baixo, ele também se assemelha ao nosso MRV. Por quê? Porque ele tem a aceleração. Então, a gente descobre que nesse eixo vertical nosso, que está acontecendo um movimento de lançamento vertical para baixo, nós temos simplesmente o nosso quê? MRV. Quais são as equações do nosso MRV? Velocidade, velocidade inicial, mais aceleração vezes o tempo. Nós temos aqui, ó, a nossa função horária aqui, né? O S igual a S0 mais V0T mais AT quadrado sobre 2. E nós temos o nosso Torricelli. Velocidade final ao quadrado igual velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o nosso deslocamento. Quais são as considerações do nosso lançamento vertical para baixo? Nós temos que a velocidade inicial, ela é o quê? Ela é maior que zero, porque agora a gente está lançando verticalmente para baixo. Nós temos que a nossa aceleração, ela é a aceleração da gravidade, mais G. Nós temos que o nosso espaço inicial é igual a zero, porque nós estamos considerando o nosso ciclo de referência a altura do lançamento vertical para baixo. Nós temos que o espaço final vai ser essa altura, consequentemente, o nosso deslocamento é a altura. São basicamente considerações semelhantes da queda livre, sendo que agora nós temos o quê? Uma velocidade inicial. Vamos pegar aquelas 3 equações e vamos substituir as informações, porque aí nós conseguiremos criar as equações do quê? Do nosso lançamento vertical para baixo. Colocando aqui as nossas equações do MRV, nós vamos ter V igual a V0 mais AT, S igual a S0 mais V0T mais o AT quadrado sobre 2. E aqui o nosso Torricelli, V quadrado, V0 ao quadrado mais 2A delta S. Vamos fazer as mesmas análises que a gente fez para a queda livre, mas considerando o quê? Os nossos conceitos para o lançamento vertical para baixo. Então aqui, ó, na primeira equação nós temos V igual a V0 mais AT. Nós temos que a velocidade final, ela existe, a velocidade inicial também, porque é um lançamento vertical para baixo.
A nossa aceleração é a aceleração gravitacional e o nosso tempo é o tempo de queda. Então, a gente achou essa equação aqui, ó, V igual V0 mais GT, certo? Se a gente quiser isolar o tempo de queda aqui, ó, basta a gente passar o V0 para o lado de cá, vai ficar V menos V0, a gente passa o G dividindo. Então, o nosso tempo de queda vai ser a velocidade final menos a velocidade inicial dividido pela gravidade. Ou seja, nós pegamos a primeira equação e criamos duas novas equações adequadas para o lançamento vertical para baixo. Vamos aqui para a equação 2. Na equação 2, nós temos que o espaço final é a nossa altura, o espaço inicial vai ser zero devido às nossas considerações, a velocidade inicial vai existir porque é um lançamento vertical para baixo e o nosso tempo vai ser o tempo de queda. Mas a nossa aceleração, que é a aceleração da gravidade, vezes o nosso tempo de queda ao quadrado sobre 2. Então, nós montamos ali, ó, mais uma equação. Não quis isolar o tempo ao quadrado, por quê? Porque vai dar uma equação ali do segundo grau, tá vendo? Então, nessa aqui, vamos deixar apenas essa equação da altura. Caso algum exercício você utilize essa equação, para resolver, você vai ter que fazer uma equação de segundo grau, que é o nosso famoso delta e basta. Então, a gente pegou aqui, ó, mais uma equação do nosso MRUV, adequou para o lançamento vertical para baixo e chegou aqui, ó, nessa nova equação. Vamos lá para a nossa terceira equação do MRUV, que é o Torricelli. Velocidade ao quadrado, velocidade inicial ao quadrado, mais 2A delta S. A nossa velocidade final ao quadrado vai continuar aqui, ó. A nossa velocidade inicial, ela existe agora, porque agora nós estamos fazendo um lançamento vertical para baixo. Então, ela vai permanecer. Mais duas vezes a nossa aceleração. A nossa aceleração, ela é o quê? É a gravidade. Então, você coloca lá o G. E o nosso ΔS vai ser o quê? A altura aí do nosso lançamento, certo? Então, se eu quiser isolar ali, por exemplo, a nossa velocidade final, basta jogar a raiz quadrada do lado de cá. Então, a velocidade final vai ser a raiz quadrada da velocidade inicial ao quadrado mais 2GH, certo? Se eu quiser isolar a altura desse movimento aqui, ó, basta a gente passar o V0 quadrado para o lado de cá, ele vai passar negativo, vai ficar V quadrado menos V0 ao quadrado, e a gente passa o nosso 2G dividindo. Então, resumo nessa equação aqui, ó, a nossa altura, ela é a velocidade final ao quadrado menos a velocidade inicial ao quadrado, dividido por duas vezes a gravidade. Então, nós novamente pegamos as três equações do MRUV, aplicamos os conceitos do lançamento vertical para baixo e nós construímos aqui, ó, mais 5 equações da cinemática. O próximo passo agora é a gente fazer a análise do quê? O nosso lançamento vertical para cima. Vocês vão gostar bastante desse. Por quê? Nesse lançamento, nós vamos ter, na verdade, dois tipos de movimento. Nós vamos ter o seguinte: nosso objeto vai partir da nossa posição da origem, né, inicial, e vai ser o quê? Lançado para cima. Ele vai subir, 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 ele tem que parar, porque ele precisa voltar, certo? Como que a gente entende isso fisicamente? A gente tem aqui a primeira parte do nosso lançamento vertical para cima, que é a subida, e a nossa segunda parte aqui, ó, que é a descida. Por quê? Porque a gravidade está puxando o nosso objeto para o centro da Terra. Então, nessa primeira parte, a gravidade está atrapalhando o nosso objeto. Porque senão esse objeto ele iria o quê? Ele iria para o espaço. Então, a gravidade ela está o quê? Fazendo uma aceleração negativa no nosso objeto. Ela está atrapalhando o movimento. E aqui, na descida, ela está ajudando o movimento. Então, o nosso objeto começa a subir, aí ele vai diminuindo a velocidade, porque a gravidade está acelerando ele de uma forma negativa. Ou seja, ele vai ter que chegar até uma velocidade final igual a zero, para depois começar a descer e voltar ao solo. Esse é o lançamento vertical para cima completo. A gente tem aqui uma altura, certo? Na nossa primeira parte, que é a subida, nós vamos ter uma velocidade inicial maior que zero, porque ele está sendo lançado para cima. Nós vamos ter uma aceleração igual menos a gravidade. Por quê? Porque a gravidade está atrapalhando o movimento. Com isso, o nosso objeto vai chegar aqui nessa altura máxima e vai ter uma velocidade que igual a zero. A gente chamou ali, ó, de velocidade final dessa primeira parte. O que a gente pode concluir? Que o nosso lançamento vertical para cima,
na subida, ele também é um MRUV. Por quê? Porque tem aceleração no movimento, certo? Se tem aceleração no movimento e nós estamos adequando para situações perfeitas, sem a resistência do ar, esse movimento aqui, ó, configura-se um MRUV. Então, nós podemos pegar aquelas três equações, fazer as devidas aplicações para essa primeira parte, e nós vamos montar o quê? Novas equações. E essa segunda parte aqui, gente, ela é mais interessante ainda. Por quê? Como o objeto vai parar, ele vai começar a voltar, não vai? Qual que é o movimento que a gente já estudou, que a velocidade inicial aqui, ó, em uma certa altura, é igual a zero? É o nosso movimento de queda livre. Ou seja, o objeto, na segunda parte, ele está sendo abandonado. Então, a gente tem aqui uma certa altura. A nossa velocidade inicial aqui, ó, dessa segunda parte, vai ser igual a zero, porque ela coincide com essa velocidade final aqui, tá vendo? Elas são coincidentes, o movimento é o mesmo, só que ele é dividido em duas etapas. E esse objeto agora, ele vai começar a cair. A Terra está o quê? Nessa aceleração gravitacional de forma positiva, ele está ajudando o movimento. Então, a aceleração nossa ali, nessa segunda etapa, vai ser mais a gravidade. E o nosso objeto vai chegar ao solo aqui com uma velocidade positiva e maior que zero. Então, a segunda parte, a descida, é simplesmente o quê? Um movimento de queda livre. Basta a gente pegar aquelas equações que nós já fizemos, que são as 6 equações da queda livre, e aplicar para essa segunda parte. E para a primeira parte, nós vamos fazer as considerações com a gravidade sendo menos g, e nós vamos chegar ao quê? Nas equações da primeira parte, certo? Já vou adiantar para vocês um fenômeno assim, muito importante do lançamento vertical para cima, é que essa velocidade final aqui, ó, da descida, ela é igualzinha a essa velocidade inicial aqui, ó, da subida. Ou seja, a velocidade que você jogar o objeto para cima, ele vai retornar na sua mão. Essa análise é bem importante. Então, agora vamos escrever aqui as 3 equações do MRUV e aplicar para a primeira parte. E, claro, a segunda parte, nós vamos apenas copiar as equações da queda livre, porque a gente já fez essa análise, é a mesma análise, certo? Fazendo aqui a aplicação no movimento, lançamento vertical para cima, nós temos a primeira parte e a segunda parte. Conforme já foi dito, a segunda parte é o movimento de queda livre, que nós já fizemos as equações, certo? Nós já fizemos as equações. E aqui a gente tem o quê? A análise da primeira parte, que é o mais interessante de você saber. Ou seja, o nosso objeto vai ser lançado verticalmente para cima. Então, aqui na primeira equação, a velocidade final dele vai ser igual a zero. Por quê? Porque esse objeto, na hora que ele chegar lá na altura máxima, ele tem que parar. Então, a nossa velocidade final aqui, ó, vai ser igual a zero. A nossa velocidade inicial, nós precisamos saber. E a aceleração agora, ela é menos a gravidade. Por isso que ali apareceu aquele sinal negativo. Porque a gravidade agora ela está atrapalhando o movimento. Se a gente pegar esse termo aqui, ó, e jogar para o outro lado, ele vai positivo. Ou seja, a nossa velocidade inicial ela é igual à gravidade vezes o nosso tempo de subida. E nós estamos analisando o quê? Agora, a nossa subida. Consequentemente, nós podemos isolar também o tempo de subida, passando aqui a gravidade dividindo. Então, o tempo de subida fica igual à velocidade inicial dividido pela gravidade. Montamos aqui, ó, 2 equações para a primeira parte do lançamento vertical para cima. Aqui nós temos a segunda equação, né? S igual a S0 mais V0t mais AT quadrado sobre 2. O nosso espaço final é a nossa altura, né? Que no caso é a altura máxima aí do nosso lançamento vertical para cima. Nós temos a velocidade inicial, porque ele sai com a velocidade inicial aqui da nossa origem. Temos o tempo de subida. A nossa aceleração aqui, ó, é menos a gravidade. Por quê? Porque a gravidade está atrapalhando o movimento, certo? Ela está contrária ao movimento. Vezes o nosso tempo de subida ao quadrado sobre 2. Aqui acontece igual outro movimento que a gente fez, não compensa isolar ali outra variável, certo? Por isso a gente monta só essa equação. E aqui a gente usa o nosso Torricelli, né? Equação 3, velocidade final ao quadrado igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2A delta S. A nossa velocidade final vai ser zero. Por quê? Porque nessa primeira parte do movimento ele vai parar lá na altura máxima. Então a velocidade final aqui é zero. A nossa velocidade inicial ao quadrado, como a aceleração aqui é negativa, aparece esse sinal de menos, tá vendo?
2 vezes a gravidade, mais vezes menos vai dar menos. E o nosso deslocamento é a altura, certo? Se a gente jogar esse 2GH para o lado de cá, vai resultar que a nossa velocidade inicial ao quadrado é igual a 2GH. A gente passa a raiz para o outro lado, certo? A operação inversa. Nós vamos ter que a velocidade inicial, ou seja, a velocidade inicial de lançamento é raiz de 2GH. E se a gente quiser isolar aqui a nossa altura, nós vamos passar dividindo 2G, vamos descobrir que a velocidade inicial ali do lançamento ao quadrado dividido por 2 vezes a gravidade vai dar a nossa altura. Então aqui a gente consegue fazer a conclusão que o tempo de subida é igualzinho o tempo de descida, certo? Então, você consegue ver aqui, ó, que a velocidade inicial do lançamento é raiz de 2GH. E a velocidade final aqui, ó, da queda livre é raiz de 2GH. Ou seja, a velocidade inicial desse lançamento é igual à velocidade final quando o objeto retorna ao solo. Então, aqui você consegue concluir que a velocidade é a mesma a partir das equações. Até aqui você consegue ver também, ó, que a velocidade inicial é a gravidade vezes o tempo de subida. Ou seja, a velocidade inicial do lançamento é a gravidade vezes o tempo de subida. E se você ver aqui na segunda parte do movimento, nós vamos ter o quê? Que a velocidade final ela é a gravidade vezes o tempo de queda, certo? Nós podemos até criar outra equação aqui. A gente pode falar o seguinte, para calcular o tempo de voo. O que seria esse tempo de voo? Seria o tempo que o nosso objeto fica no ar, ou seja, o tempo de subida mais o tempo de descida, o tempo de queda. Você pode colocar aqui, ó, tempo de subida mais o tempo de queda. Então, gente, fazendo as análises físicas, nós podemos criar várias equações. E a gente tem aí os 5 tipos de lançamento, que é o nosso movimento de queda livre, o nosso lançamento vertical para baixo, o nosso lançamento vertical para cima. Depois nós vamos ver o lançamento horizontal e o lançamento oblíquo. Só esses 3 primeiros a gente criou várias equações, mas basta você saber 3, que são as equações do MRUV. E a partir das análises físicas que são evidentes, você consegue o quê? Montar todas as suas equações, tanto do movimento de queda livre, quanto do lançamento vertical para baixo, quanto do lançamento vertical para cima. Então, assim, para que essa aula não fique muito extensa, nós vamos deixar para um próximo momento para a gente complementar com o lançamento horizontal e o lançamento oblíquo, certo? Agradecer pela atenção de vocês aí. Vai ter os exercícios e tudo mais, procedimento normal, tá bom? Obrigado.